Eu sou Lele Ancona e você está no Circularte Educação. E nesse vídeo você vai entender melhor o que é o bebê hoje. Eu trouxe para cá, para poder explicar para a gente o que é o bebê, uma convidada que é a Maria Tereza Venceslau de Carvalho. Ela é psicóloga, psicanalista, mestre em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela USP, São Paulo. Ela trabalha com formação de professores e gestores de educação infantil. A Teca, que é como eu a chamo, é professora no curso de especialização em educação infantil no Instituto Superior de Educação Vera Cruz e é formadora no Instituto Avisa Lá, onde somos colegas. Bem-vinda, Teca. E eu te faço uma primeira pergunta, uma pergunta central, para que você possa ajudar os nossos ouvintes a entenderem o que é o bebê, como que a gente pode explicar hoje o que é o bebê. Obrigada, Lele, por me chamar para falar desse assunto sobre os bebês, que me é tão caro, que eu gosto tanto de falar, e poder aqui fazer uma troca de conhecimento no seu canal. Os bebês, eles são seres que têm uma capacidade enorme de gerar empatia, de nos mobilizar. Eu costumo dizer que precisa estar muito mal-humorado, precisa ser uma pessoa que não está bem, para não sorrir diante de um bebê, para não fazer gracinhas e se tocar por essa figura. Isso já é algo que a gente está falando deles, essa capacidade de mobilização, essa capacidade empática. Então é isso, a gente tem uma ideia hoje de bebês que são capazes de fazer coisas, são pessoas, são seres que já estão vivendo este momento, não é como antigamente a gente dizia que o bebê ia vir a ser uma pessoa. Não, o bebê é o bebê. Atualmente, a gente tem uma visão de bebê que não é a mesma que a gente tinha algumas décadas atrás. O bebê que foi a nossa avó não é o mesmo bebê que nós temos hoje em casa, né? Ao nosso redor. O bebê, eles foram do cueiro às telas atualmente, né? Os bebês, eles ficavam muito amarradinhos, os cueiros eram esses envelopes de fraldinhas de tecidos próprios que amarravam, porque o bebê tinha que ficar quietinho e onde se colocava lá ele ficava. Isso foi se modificando com uma série de questões de desenvolvimento, de aprendizagens que se tiveram ao longo do caminho sobre os bebês. Então hoje em dia eles ficam soltos, então não é à toa que se diz, nossa, os bebês hoje em dia são muito sabidos, são muito espertos. Esses bebês são muito mais inteligentes do que eram. Eles não são mais inteligentes. Eles só tiveram mais possibilidades de se expressar e de se desenvolver de uma maneira mais adequada a esses movimentos ou essa sua capacidade de responder a estímulos. Então essa é uma questão importante quando a gente fala do bebê, né? Quem é esse bebê que a gente vê hoje? Outra questão importante quando a gente fala de bebê é que este é um momento primordial, esses primeiros anos de vida, os 2 primeiros anos principalmente, são momentos de transformação e momentos de constituição psíquica, né? Constituição do sujeito. Esse bebê vai se tornar um sujeito. Esse é um processo que continua a vida inteira. Nós continuamos nos constituindo, nós continuamos nos modificando, aprendendo coisas, mudando os papéis, acrescentando experiências. Porém, esses 2 primeiros anos, eles são bastante intensos. Muitas transformações acontecem e essa possibilidade de realmente se tornar um indivíduo. Quando eu falo intenso, eu estou falando desta transformação e de vários marcos do desenvolvimento que acontece. Então é muito rápido, o bebê começa a falar, começa a andar, começa a responder, começa a mobilizar a atenção, acontecem coisas numa velocidade muito maior do que acontece a vida inteira. Então são esses primeiros anos que a gente fala que são os alicerces da casa, não é à toa que a gente fala que é tão importante, porque realmente essas experiências, a maneira como ele vai ser cuidado, como ele vai responder, vai ter oportunidade de ter experiências, é que vão ser a estrutura para o que virá depois. Esse momento que eu estou chamando de constituição subjetiva, ele é importante e ele é
são alguns elementos que ajudam a organizar esse bebê. Um deles é a atenção, então estar alguém, mobilizar alguém atento e se ocupando desta criança. O outro é o ritmo, então ele precisa se organizar a partir de um tempo que vai se repetindo, da organização das ações. Então é o ritmo da mamada, o ritmo do sono, o ritmo das brincadeiras, do contato com os outros, e isso vai se modificando, mas continua. E a questão também da narrativa, da palavra, que tem a ver com a atenção, a importância de a gente falar com este bebê e falar sobre ele. Esses são aspectos bastante importantes. O bebê é não verbal, isso é uma das características do que é um bebê, alguém que ainda não fala, né? Mas se comunica através de gestos, através da expressão, da movimentação corporal, e nós precisamos ir aprendendo a observar, a tentar entender, responder a isto. A gente está falando aqui, esse canal está priorizando a questão da educação, né? Então, a gente precisa pensar o que seria um bebê dentro de uma creche ou de um berçário, né? Esses elementos que eu falei, de atenção, de vinculação, de se ocupar de uma maneira afetiva, isso deve continuar. Isso não é só uma tarefa de mãe, né? Não é só tarefa familiar, isso é uma tarefa que continua porque vai sendo o subsídio para toda essa continuidade de desenvolvimento e de constituição desta criança. Outra questão que se tem descoberto muito, que foi uma novidade nas últimas décadas, é que os bebês interagem entre eles. Então, essa relação com o adulto ela é extremamente importante, mas ele também aprende na interação com os próprios pares, com seus parceiros, que é algo que não se acreditava. Os bebês, eles não se interessam pelos outros, eles se interessam muito. Então, nos ambientes de educação, a gente coloca os bebês juntos, porque eles se imitam, eles se provocam, eles se convocam a brincar, eles se conhecem, eles se mostram, também se interessando por outras coisas, não só por pessoas, mas por objetos, pelos estímulos em volta. Então a gente tem que fazer muitas variações, mas também muitas repetições, para que ele vá se apropriando desse mundo, vá conhecendo as coisas ao redor. Excesso de estímulos também não é bom, porque essas crianças precisam de um tempo para assimilar todas essas informações. E lembrar sempre que as crianças aprendem pelo próprio corpo e pela sensorialidade, né? O bebê precisa ter cheiros, colocar as coisas na boca, ouvido, tocar, ver, ter informações que provoquem, que convoquem todos os sentidos para ele responder a estas novidades. Tudo é novidade para o bebê. Isso é uma coisa que a gente precisa lembrar. Enfim, num espaço de educação é preciso olhar e tentar ouvir esta criança. Eles têm muito a dizer, os bebês. É muito legal a gente entender as diferenças entre os bebês que foram as nossas avós e os bebês de hoje. Isso é especialmente importante para pais e educadores, não só para que eles fiquem mais tranquilos sobre a forma de agir, mas também para que eles possam ter ações que possibilitem um melhor desenvolvimento para essa faixa etária. Essa fala também nos ajuda, como sociedade, a entender melhor o papel da educação infantil no desenvolvimento humano. Então, mais uma vez, obrigada pela tua presença. E para você que acompanha o canal, vale a pena poder perceber o quanto que a gente vai oferecendo aqui vídeos que possibilitam uma melhor compreensão do desenvolvimento por meio da educação. E esse é um bom motivo para que você se inscreva e ative o sininho. Até mais!